boa tarde. Então, dando continuidade, o primeiro vídeo foi a correção da tarefa, né? Neste, eu dei continuidade às atividades do módulo 5. Ficou faltando a produção de texto, né? A produção oral nós fizemos na semana passada, da página 81, e hoje nós fizemos a produção de texto na página 82. Então, eu vou ler produção de texto. Agora você fará o registro de 2 frases usando o verbo no imperativo. Esse registro será individual, por isso, se precisar de ajuda, conte com o professor. Planejamento. 1. Leia as situações propostas abaixo. Aí eu tenho uma tabela, né, com 2 colunas. Na primeira coluna são as situações, em casa com os pais e ou responsáveis, na escola com a professora, no parque com um colega, no consultório com o pediatra. E do outro lado da tabela eu tenho registro de frases usando o verbo no imperativo. Arrume os brinquedos. Faça a tarefa de casa com atenção. Jogue a bola no centro da rede do gol. Tome bastante água para não ficar desidratado, né? Então aí foram frases relacionadas a situações utilizando de verbos, no caso do imperativo, arrume, no primeiro, né? Faça, jogue e tome. 2. Converse com os colegas e o professor e liste alguns verbos que indicam ações. Lembre-se de que nas frases você deve usar o verbo no imperativo para pedir algo, aconselhar ou dar uma ordem. Vamos treinar? Registre 2 frases que exemplificam o uso desse tempo verbal. Então, aqui a resposta era pessoal. Vai ter que escrever 2 frases, assim como foi citado no exemplo, no planejamento 1, né? Utilizando de verbos no modo imperativo, onde, lembrando que o verbo imperativo, ele serve para pedir algo, para dar uma ordem, um conselho, e através desse exemplo, as crianças escreveram 2 frases nas linhas da atividade 4, tá? Depois, nós fomos para o registro, né? Então, o que é esse registro? Leia o quadro, ouça a explicação do professor e inicie o preenchimento dele. Então, a mesma tabela, situações, em casa com os pais e o responsável, na escola com a professora, no parque com um colega, no consultório com o pediatra. Agora chegou a vez dos alunos estarem no registro de frases usando o verbo no imperativo, escrever uma frase para cada situação. Até exemplifiquei. Em casa com os pais e o responsável. Corra, estamos atrasados. Aí vem o verbo correr, no modo imperativo. Na escola com a professora. Peça desculpas ao amigo, não faça mais isso. O peça. No parque com um colega. Brinque com a minha bola. No caso do brincar, do verbo brincar. No consultório com o pediatra. Tome mais água ao longo do dia. Tome, do verbo tomar. Aí cada criança, cada aluno escreveu a sua frase e depois nós fizemos a revisão. Releia o que foi escrito, procure em cada frase o verbo de ação, se ele for encontrado, as frases estão corretas. Troque o caderno com um colega, ele confere a ortografia das palavras empregada por você e vice-versa. Se perceber erro de ortografia, consulte o dicionário e indique a correção. Aqui no item 3, não dá pra gente trocar, no caso a apostila, mas caso tenha dificuldade ou alguma dúvida em questão ortográfica, é só pegar o dicionário. Lembre-se que a escrita não varia, só existe um modo correto de registrar as palavras, tá? Depois que todos os alunos terminaram, eles leram as frases, nós fizemos as devidas correções. Com isso, nós finalizamos o módulo 5, As tarefas a gente já havia corrigido anteriormente, finalizamos o módulo 5 e começamos então o módulo 6, que é o último módulo
de português do primeiro bimestre. Esse módulo, ele vai falar de enunciados de tarefas escolares, né? Porque assim, o enunciado das tarefas, ou numa apostila, ou no caderno, né? No caso, nossa apostila Anglo, ele é muito importante pelo fato de que é através desse enunciado que a criança vai compreender o que está sendo pedido. Então, aí na primeira folha, nós podemos ver a ilustração, que tem é uma sala de aula, com algumas crianças sentadas na carteira, a professora na frente, né? A gente pode observar nessa sala de aula que realmente tem uma lousa ali do lado, né? Uma parte da lousa, um varal com algumas atividades, atrás a gente tem armários com lápis, canetinha, e que as crianças estão com a apostila na mão. Até aparece um dos menininhos que levantou a apostila, que a gente vê que é a apostila Anglo, né? Então aí eu tenho um retângulo escrito: observe a imagem, registre nos balões de pensamento o que cada criança deve estar pensando ao ouvir a orientação da professora. A professora fez uma orientação, né? A conversa através de balãozinho, assim como a gente já viu um tipo de texto que é o gibi. Leia e resolva a primeira questão. E como é que a gente vai saber o que cada criança disse através desses balõezinhos? Eu falo que uma das coisas que a gente precisa prestar atenção quando a gente tem a questão dos balões é a expressão, né? A expressão de cada personagem, ou seja, de cada criança aí, ela é de fundamental importância, né? Então, porque através dessa expressão é que aí vai vir as respostas possíveis. Por exemplo, no caso do menininho ruivo, né? Se a gente olhar para ele, a gente dá por entender que ele tá, preciso entender o enunciado, né? Já na menina morena, né? A que tá do lado, essa é fácil, né? Bom, eu tô exemplificando também, cada um vai fazer o seu. Do menininho loiro, oba, já sei a resposta, né? Da menina oriental ali, tem que ler de novo o enunciado, porque às vezes ela pode ser que ela esteja com dúvida. Mas como é que eu descubro isso, aquilo que eu falei, olhem bem a expressão facial das personagens. É ela que vai indicar aquilo que realmente eles estão pensando ao observar o enunciado que a professora acabou de ler, tá? Já na página de número 88, nós tivemos a leitura, não esquecendo de colocar as datas em todas as páginas que foi feito hoje. Hoje é dia 8/4/2021, né? 8 de abril, quinta-feira. Eu fiz a leitura. Você sabia, a página 88, que se prestarmos atenção em alguns elementos dos enunciados escolares, poderemos entendê-lo melhor? Vamos começar a ver como se faz isso lendo um enunciado da disciplina de Ciências sobre a região do Cerrado. Acompanhe a leitura do professor. Então, o enunciado, ele é de fundamental importância para que a gente compreenda o que está sendo pedido, né? Por isso, nós iniciamos esse modo com enunciados de tarefas escolares. Tarefa no sentido que fique para todo mundo, não só em caderno, mas na apostila Anglo que nós utilizamos ou qualquer outro tipo de material didático, tá? Então eu tenho aí, número 1. Um grupo de turistas foi fazer um passeio para observar a fauna e a flora da região do Cerrado. Leia a seguir as características dos animais e relacione com as fotografias que eles tiraram. Então aqui, esse é o enunciado. Então, a partir daqui, eu preciso compreender o que está sendo pedido nesse enunciado para mim executar a atividade, né? Então, eu vou ter a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, que são as características dos animais das ilustrações, do tamanduá-bandeira, do lobo-guará, do cárcara e da seriema. E depois eu vou relacionar essa característica com o animal. Então, primeiro eu vou ler todas as características, depois a gente vai relacionar, tá? Seu canto pode ser ouvido a grandes distâncias. Anda e corre pelo chão. Voa pequenos trechos. B. Tem um focinho longo e não tem dentes. Usa suas garras dianteiras para escovar vários formigueiros e cupinzeiros. Depois usa a língua comprida para capturar as suas presas.
C. Alimenta-se de animais vivos ou mortos, pode ser visto voando com os urubus. E D. Não vive em bando, mas sozinho, e é um animal inofensivo. Alimenta-se de pequenos animais e de frutos do cerrado, como o araticum e a lobeira, tá? E tem aonde foi retirado essas informações. Então agora a gente tem que relacionar, né? O tamanduá-bandeira, com qual característica ele vai relacionar, né? Então, o tamanduá-bandeira, ele tem um focinho longo, então é a letra B. Então, com a informação que eu li, eu posso fazer a relação. E o lobo-guará? O lobo-guará é a letra C, porque alimenta-se de animais vivos. O lobo-guará é a letra D, não vive em bando, ele vive sozinho, né? É um animal inofensivo, ele alimenta-se de pequenos animais e de frutos do cerrado. O cárcara é a letra C, ele é uma ave, né? Alimenta-se de animais vivos ou mortos, pode ser visto voando com os urubus. E a seriema, a letra A, né? Seu canto pode ser ouvido a grandes distâncias, anda e corre pelo chão, voa pequenos trechos, é uma ave também. Então ficou tamanduá-bandeira, letra B, lobo-guará, letra D, cárcara, letra C e seriema, a letra A, tá? Na próxima página, que foi a de número 89, nós trocamos ideias, né? O número 1, os enunciados das tarefas escolares são instruções que aparecem em livros ou cadernos didáticos, como o do ângulo, que você utiliza nas aulas. Qual é a finalidade desse livro, né, e cadernos? Nós comentamos que uma das utilidades é que ele auxilia os alunos a aprender, né, esses enunciados, e o professor a ensinar, né? O professor ele precisa passar o comando do ensinar e o aluno aprender. É essa questão do objetivo do enunciado das tarefas escolares, né? 2. O que você considera mais difícil de entender no enunciado das questões que você tem de resolver? Aí foi uma resposta pessoal, né? Aí cada um falou um pouquinho daquilo que foi mais difícil, o que é mais difícil de entender, né? Houve várias respostas e aqui eles apresentaram o que eles realmente têm de dificuldade. Começamos as atividades, do 1 ao 4 foi oral, né? Responda oralmente a questão do 1 ao 4. Número 1, identifique a informação inicial do enunciado e leia em voz alta junto com os colegas. O enunciado, nós voltamos ao texto e o enunciado é um grupo de turistas foi fazer um passeio para observar a fauna e a flora da região do Cerrado, que está na página de número 88, né? Esse foi o enunciado que nós voltamos ao texto e identificamos qual era o enunciado da atividade anterior. 2. Agora leia também em voz alta o que o enunciado pede. Quais são os verbos em forma de ordem que indicam o que você deve fazer para responder? Nós também chegamos à conclusão que os verbos são leia, né? Que a gente precisa de ler e relacionar as características dos animais com as fotografias, tá? Letra B. Relacionar é ligar uma coisa a outra, encontrando semelhança entre elas. O que você acha que deve relacionar para responder a questão de ciências? Nós temos que relacionar as características dos animais com as fotografias, tá? Foi a resposta dada por todos. 3. Onde você encontra o texto com a característica dos animais? O texto, geralmente aqui, principalmente nesse caso, ele está do lado da fotografia. Primeiro eu tenho a característica, que é o texto, e do lado desse texto eu tenho a fotografia, tá? 4. Diga o que você entendeu que está sendo pedido no enunciado dessa questão. As próximas questões serão registradas, siga as orientações do professor. Aí que cada um comentou aqui o que entendeu, né? Na realidade, a questão pede que o aluno leia as características,
né, dos animais e em seguida relaciona essa característica com a fotografia, tá? Foram respostas pessoais e cada um foi falando de acordo com o que compreendia e eu também fui conversando para que eles pudessem compreender, tá? A número 5, observe a fotografia dos animais que têm o corpo coberto de penas, então responde, que animais são esses? Eles responderam que são as aves, no caso o cárcara e a seriema, que são os que têm penas são aves, né? Então as aves no caso são a seriema e o cárcara, tá? Na próxima página, de número 90, nós continuamos respondendo, mas agora com a escrita, não é mais oral, né? A partir da 5 começou a escrita e nós continuamos também. 6. Leia os itens A, B, C e D e veja quais deles são indicados características de ave. Nós voltamos, lemos todos os itens da página 88 e fomos lá ver qual deles mostrava características de aves. Lógico que era o da seriema e do cárcaro. Então, a resposta ficou os itens A e C, pois neles encontramos as palavras voa e voando. Quem voa são as aves, que no caso é a seriema e o cárcara, desculpa, tá? Número 7. Dos itens que descrevem as características das aves, responda. Qual item corresponde à descrição da seriema e qual corresponde à do cárcara? A da seriema descreve as características, o item A, né, ele descreve as características da seriema, né? Por causa em relação ao tamanho é maior do que o cárcara, né? E o item C descreve a do cárcara. Então a resposta ficou: o item A descreve as características da seriema e o item C descreve as características do cárcara. 8. Observe nas fotografias que os animais tamanduá, bandeira e lobo-guará têm o corpo coberto de pelo, né? Leia as características que descrevem os animais e responda. Agora a gente vai falar do lobo-guará e do tamanduá-bandeira. Uma informação aqui do enunciado é que ele tem corpo coberto de pelo, né? Letra A. Em qual dos dois itens, B ou D, há alguma característica do animal que não se encontra no outro? Indique assim uma diferença. A gente vai indicar aqui a diferença do tamanduá-bandeira para o lobo-guará, tá? Então, no item B, eu vou ter os termos formigueiros, formigas e formigueiro, tá? Sempre relacionado ao tamanduá, né? E focinho longo, ele tem a característica também do tamanduá. Então, é ali que a gente percebe a diferença quando a gente vai relacionar, né? Formigas, formigueiros e focinho longo. Aqui a gente vê uma característica, são 3 características que não tem pro lobo-guará, tá? Letra B. Qual informação você usaria de cada item B e D para relacionar o animal da imagem correta? Continua no lobo-guará e no tamanduá-bandeira, né? No item B, vamos falar que traz as características do tamanduá-bandeira, né? Mostra que ele tem um focinho longo, né? Que se ele alimenta de formiga. Já no item D, ele não descreve, ele descreve as características do lobo-guará, né? Então, assim, vamos falar, que são animais inofensivos, que não vivem em bandos, que comem pequenos outros animais e frutos, né? 9. Volte às imagens e responde a questão enumerada. Aí vai ficar na ordem correta. Letra A, passeriema. Letra B, tamanduá-bandeira. Letra C, cárcara. E letra D, lobo-guará. Tem que escrever na ordem correta. A, B, C e D. Porque lá tá misturado, tá?
Na próxima, nós fizemos o agora respondo oralmente de 10 e a 10 e a 11. A 10, nós vamos ver agora como resolver um enunciado da disciplina de matemática, né? Então, eu tenho aí, observe o gráfico de colunas. Eu tenho um gráfico de colunas, que é um gráfico de barras. O título é capacidade de potes de sorvete. Então, vai falar do pote 1, pote 2, 3 e 4, que são os potes de sorvete. E vai falar na capacidades de medidas de capacidade, né? Mililitros e litros que cabem dentro desse pote. Então, lá, olhando o gráfico, dá pra gente responder. Em qual pote cabe menos sorvete, né? O pote que cabe menos sorvete é o pote 2, olhando no gráfico, né? Quantos ml cabem nele? 100, no caso. Letra B, em qual pote cabe mais sorvete? O pote 4, né? Quantos ml? Aqui a gente fala 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, né? Qual é a capacidade do pote 1? 500 ml. Então, eu estou olhando no gráfico e tirando essas informações. E do pote 3? 200 ml. Agora, quantos potes, um pote de sorvete são necessários para encher o pote 4? A gente pode perceber que para encher o pote 4 é necessário 2 potes, 500 mais 500, que vai dar 1000, tá? E quantos potes 2 de sorvete são necessários para encher o pote 4 e o pote 3, né? A gente sabe que para encher o pote, quantos potes 2 de sorvete são necessários para encher o pote 4? São 10 e o pote 3, 5, né? O que é importante vocês observarem aqui é a questão do que a gente está estudando nesse texto, os enunciados, né? Que pode acontecer em todas as disciplinas. A gente viu no História e Geografia, a gente está vendo em Matemática, em Língua Portuguesa. É a importância de saber ler e compreender o enunciado, tá? Já na página 92 foram respostas orais, né? Letra A. Qual é o verbo em forma de ordem no início do enunciado? Que sinônimo ele tem nesse contexto? O verbo foi observe, né? Observe aqui, a gente pode falar que eles são, da questão dos sinônimos, eles vão ser a mesma coisa da gente tá falando, preste atenção, olhe com atenção, veja, né? Mas o verbo foi observe, tá? Letra B. O que você precisa saber para entender o enunciado? Observe o gráfico de colunas. Gente, o que a gente precisa saber para entender o enunciado? No caso do gráfico de colunas, né? A gente tem que ser capaz de ler, de olhar para ele e dar as respostas que está sendo pedida. Então, a gente precisa saber que um gráfico de colunas, que ele é um gráfico de coluna e ser capaz de ler esse gráfico de coluna para poder entender o enunciado, tá? Explique o que você deve observar no gráfico de colunas e saber para responder as questões desse enunciado. Bom, o gráfico de coluna ele é formado por retângulos, que a gente pode ver aí, né? Que se posiciona na vertical como colunas, por isso que a gente fala que é gráfico de colunas. E aí a gente tem que observar essas colunas, né? Ele é formado por quadradinhos e observar as informações que nem está relacionado ao pote, a medidas de capacidade aí, né, em ml, e respondendo, tá? 11. Agora leia as questões e responde. Por que o gráfico da atividade 10 se chama gráfico de coluna? Por acabou de falar, né? Porque na realidade ele é formado por retângulos de forma vertical que parece colunas, né? Como se fosse uma colunas que vai variar de acordo com as informações. B. O que é capacidade? Qual é o recipiente no caso do gráfico analisado? A capacidade é quanto que cabe dentro de um recipiente, né? No caso aí foi pote, né? No caso que foi colocado no gráfico é pote, mas a capacidade é quanto que cabe dentro desse pote, tá? Letra C. O que é ml? ml é uma unidade de medida,
né? A gente poder medir. Quando a gente vai fazer um bolo, alguma outra, uma receita, a gente precisa muito utilizar essa unidade de medida. Quantos ml eu vou colocar, né? Então, assim, ml é uma unidade de medida, mililitro, né? D. O que os números do lado esquerdo desse gráfico indicam? O número aqui vai indicar a capacidade em ml, tá? E depois aqui embaixo eu vou ter o venha conhecer, são indicações de leitura, que é aqui no caso livros e site. Um primeiro livro, Mapas, uma viagem deslumbrante pelas terras, mares e culturas do mundo. O segundo, Guia dos Curiosos. E embaixo eu vou ter um site, né? Ciência Hoje das Crianças, onde vocês podem estar entrando para também contribuir com a aula que a gente, com o nosso módulo agora, que é o módulo 6, tá? A aula nós finalizamos aqui e depois eu expliquei as tarefas, vamos lá. A tarefa vai ser o em casa, a da página 100, a número 1, e página 101, a número 2, tá? Então, essa vai ser a tarefa. A número 1, eu tenho... Leia esse enunciado da disciplina de História e Geografia. Depois faça o que se pede. Então, o enunciado está aqui no número 3, ó. Leia 6 perguntas do consumo consciente elaborado pelo Instituto Acatu e converse com o professor e os colegas sobre ele. Então, agora é esse enunciado que vocês vão analisar. Eu tenho um 6 aí, formado por cores, que são as perguntas do consumo consciente. Por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar. E embaixo é onde foi tirada essas informações. De acordo com esse enunciado, vocês vão responder a letra A, B e C, tá? Letra A, o que significa a palavra elaborados? A qual outra palavra do enunciado ela se refere? Letra B, copie os verbos em forma de ordem. Tudo do enunciado. Letra C, seria possível mudar a ordem desses verbos no enunciado? Por quê? Tá? A próxima foi atividade de número 2. A 3 não, viu? É a 101 só a número 2. Depois eu vou colocar no grupo. Muitas vezes não entendemos o que o enunciado realmente pede. É o que mostra essa tira. Então, eu tenho uma tira que escreva o número 54 em números romanos. Aí tem um menininho, uma flechinha sentado na carteira, com um papel e um lápis na mão. O número 54 em números romanos, né? Muitas vezes a gente não consegue entender o enunciado, é isso que vai mostrar aqui, tá? E vai responder com essa tirinha a letra A e B. A, na tira, o enunciado de uma questão está indicado por quê? Como o garoto entendeu esse enumerado? B, o que esse enunciado pede ao aluno? Então, vocês vão analisar essa tirinha e vão responder as questões A e B. Hoje a aula, como a Pro já disse, foi somente de língua portuguesa, né? Esse é o último módulo, nós vamos finalizar ele. Amanhã sexta-feira, é só matemática. Nós vamos finalizar esse módulo semana que vem, já estamos terminando o bimestre, né? E qualquer coisa a professora está à disposição, tá? Muito obrigada, fiquem com